O hacker Walter Delgatti Neto está sendo ouvido neste momento na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Vamos ouvir, nesse momento é o senador Magno Malta que faz... Acabou de encerrar a fala do Magno Malta, é senador da República, membro dessa CPMI, inclusive do colegiado ali, da direção da CPMI. A gente está ouvindo agora o presidente da CPI, é isso? Vamos acompanhar. Assim como foi dado um tempo pela ordem a alguém que não se inscreveu, me sinto também no direito de ter o mesmo tempo, e eu que já me inscrevi e falei. Porque tá de sacanagem, né? Ou se coloca a ordem na reunião, acreditando esta presidência que pedido pela ordem é de fato pela ordem. Exato. Então a presidência lhe concede a palavra. Tempo. Ok. Pois não. Pois não. Presidente, Deputado Rogério. Eu vou deixar... A oposição está muito raivosa. O hacker já disse... O hacker já disse tudo. Então a oposição está nervosa por isso. A Polícia Federal já está apurando o que o Walter Delgatti disse. Já muitas coisas estão confirmadas. Por exemplo, que o próprio Walter, foi quem fez a invasão do sistema agora de justiça. E que foi a Zambelli quem fez ela própria. Presidente. Estou pedindo a ele que conclua, por favor. Mas eu não consegui falar. Estou pedindo, se vocês permitirem, ele vai concluir. Ele vai concluir a fala. Por favor, deputado Rogério, conclua. A Polícia Federal já deu razão a várias das questões que ele disse, como disse aqui, na Polícia Federal. Uma delas é a própria Carla Zambelli, quem de fato solicitou que fosse feita esta invasão dentro do sistema de justiça. E, além disso, também já foi confirmado que ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro. O Polícia Federal já confirmou. E também foi confirmado com o Ministério da Defesa. Por isso o desespero da oposição, que não quer realmente escutar. Bom, a presidência tem procurado agir de boa fé. O senador Magno Malta pediu a palavra pela ordem e foi concedida. O deputado, de fato não foi uma fala que se enquadrasse numa preocupação da ordem da sessão. Na sequência, o deputado Rogério pediu e a presidência deu. A presidência deseja dar seguimento à reunião e passa a palavra ao senador Isalci Lucas, que disporá de 10 minutos. Senhor presidente, só para uma pergunta, uma dúvida. Se você a palavra já está concedida ao senador Isalci. Eu só queria saber se os membros da mesa... Senador Isalci, os membros da mesa precisam se inscrever? É só saber. Vossa Excelência permite a interrupção? Não, Vossa Excelência, a palavra está concedida a Vossa Excelência. Então, presidente, primeiro, presidente, eu quero registrar aqui a minha indignação com relação à CPMI. Nós temos hoje, presidente, a CPI como instrumento, os instrumentos mais importantes do parlamento. E da forma como vem sendo conduzida essa CPMI, eu fico, de certa forma, envergonhado de ver aqui o comportamento e a forma como está sendo trabalhado essa CPMI. É lamentável que se constrói uma narrativa. Eu vi aqui agora de manhã, ouvi a manhã toda, as pessoas falando sem o mínimo conhecimento do que está falando, construindo uma coisa que não tem lógica nenhuma. E vou dizer por quê, presidente. Eu fui deputado em 2015, participei de 2 audiências públicas como presidente da comissão, que tratou da Lei 13.165 do voto impresso, que foi inclusive vetado pela presidente Dilma e foi derrubado o veto. E nós fizemos 2 audiências, inclusive com o requerimento do PDT, me lembro muito bem, para discutir realmente a questão das urnas eletrônicas. Eu sou auditor. E para você, aquilo que não é auditável não é confiável. Nós tivemos, em 2014, um processo com relação à eleição de 2014.
e que foi questionado isso. O que o nosso depoente de hoje disse claramente aqui, e de uma forma muito simples, que eu acho que todos entenderam, o que é o código-fonte, que é uma dúvida, quem não é técnico, quem não conhece, fica falando muitas coisas que sem entender. E Vossa Senhoria falou uma coisa muito bem, explicou didaticamente o que é o código-fonte, né? Que dentro são ingredientes de, como deu o exemplo de um bolo, e que a pessoa que faz ali tem capacidade, poderá incluir ali na receita até veneno. Então é isso mesmo. E Vossa Senhoria disse claramente também que até 2018, ou seja, passando por 2014, as eleições de 2014, apenas uma pessoa tinha conhecimento e acesso ao código-fonte. O que, na palavra de Vossa Senhoria, fica claro de que realmente as eleições de 2014 havia desconfiança e com motivos. Vossa Senhoria, como hacker, explicou muito bem o que pode ter acontecido. Se aconteceu ou não, não sabemos, porque não foi possível fazer uma auditoria completa. Mas há realmente dúvida. O que me preocupa na democracia é exatamente as próximas eleições, até quando nós estaremos participando de um processo eleitoral que grande parte da população desconfia ou não tem segurança. E isso não é crime, não, é fato. Nós temos um sistema hoje onde o TSE normatiza, executa as eleições, fiscaliza e julga. Então, nós precisamos aperfeiçoar. Quem é da área de tecnologia sabe que isso, a evolução, agora inteligência artificial, você faz uma série de coisas. Essa questão, se está fora, se está dentro da internet ou não, isso já foi explicado também. Mas, Vossa Senhoria também disse que atualmente não é apenas uma pessoa, são várias. Mas essas várias podem também, não é, fazer alterações. Então é isso que é essa discussão lá de trás, e sempre teve, a partir de 2014, quando houve o questionamento das eleições de 2014, foi constituído sim grupos, já era permitido, só não tinha acesso completo à auditoria, mas sempre houve a abertura para participarem até um determinado momento. Então essa questão que foi dito aqui com relação a fraudar as eleições, a narrativa aqui é brincadeira. O próprio TSE convidou várias entidades, tem várias entidades que participam desse processo, inclusive o Exército nessas eleições, mas os partidos são convidados, várias instituições são convidadas, a OAB participa, que é exatamente para fiscalizar, verificar, não é, se há ou não interferência no processo. Então, falar que houve uma construção para fraudar uma eleição que foi contratado para isso é uma coisa assim absurda, e que de manhã eu fiquei assim estarrecido de ouvir, e a base governista, né, falando como se fosse, né, um golpe mesmo, que foi preparado realmente, né, um fraude na eleição para mudar as eleições de 2020 agora. Então, nós temos tantos requerimentos importantes para serem aqui analisados, inclusive alguns já votados, como disse o senador Espiridião Jamin. O G. Dias tem que estar aqui, já deveria estar aqui. Ora, se vocês querem a verdade, como não trazer aqui as pessoas que receberam os alertas na sexta, no sábado, no domingo, que haveria a invasão dos prédios, que haveria depredação do patrimônio, e ninguém fez nada? Quem recebeu essas mensagens? Entregou para quem? Quais as atitudes foram tomadas com relação a isso? Isso é que nós temos que saber. Houve ações que geraram esses danos todos à democracia e também ao patrimônio? Houve. Agora, poderia ter sido evitado? Sim. Agora, tem imagens já da Força Nacional do Ministério da Justiça. Eu vi aqui durante várias sessões falando que os materiais todos já tinham sido fornecidos, as informações. Não chegou nada ainda, nada, absolutamente nada do Supremo Tribunal Federal. Nada. Eu até então achei que já tinha chegado algumas. Cheguei a declarar isso, inclusive. Não chegou absolutamente nada aqui do Supremo Tribunal Federal.
O que o Ministério da Justiça está fazendo de não encaminhar as imagens, e lá nós sabemos e conhecemos as câmeras que existem no Ministério da Justiça, como tem também na Força Nacional, o acompanhamento deles. Então, nos quartéis, a gente sabe o sistema de segurança que existe. Foram mais de 48 instituições. Você está acompanhando aí a CPMI dos atos do dia 8. Nesse momento, quem faz exatamente a sua participação é o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. E ele pondera sobre vários pontos aí muito importantes. Ele falou: até quando teremos eleições que um sistema em que parte relevante da população desconfia? Ou seja, há um questionamento por transparência maior, a necessidade de se ter exatamente esse tipo de coisa. Ele lembra, por exemplo, que em 2014 houve investigações, houve esse questionamento, sem que houvesse, por exemplo, cancelamento ou caça às bruxas de quem pedia transparência, né? A outra questão que ele fala é que, olha, está se perdendo muito tempo, né, com essa discussão de que teria se armado um golpe para dar nas eleições e tudo mais. Ele acusa nesse momento justamente os deputados e senadores governistas. Ele citou isso textualmente. Ele diz assim: o Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, o G. Dias, como ele se referiu, deveria estar aqui. Como uma pessoa como o próprio general, que foi o chefe do GSI e que teve acesso a todos os alertas que poderiam ter sido usados para evitar tudo o que aconteceu no dia 8, não está aqui nessa CPMI. Ou seja, esse tipo de depoimento, que é extremamente importante, ele está se perdendo muito tempo com discussões que vão muito além do propósito da CPMI, ou seja, dos atos lá do dia 8 de janeiro agora de 2023. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o senador Exalci Lucas. Temos o Bruno lá, que o Bruno está acompanhando essa CPMI também e tem mais detalhes, né? O Bruno Pinheiro está conosco. Bruno, seja bem-vindo, boa tarde a você. Bruno tem bastidores, inclusive, dessa sessão da CPMI lá no Congresso Nacional. Bruno, boa tarde. Exatamente, uma repercussão imediata, na verdade. A você uma ótima semana, quem nos acompanha. Cheguei logo na parte da manhã, após essa fala inicial do hacker, ele fazer revelações sobre os encontros no Alvorada, na residência oficial, revelou que chegou a ser o funcionário que atuava ali atualizando as redes sociais da deputada Carla Zambelli e que recebia esse valor, como se fosse uma espécie de um salário, essa remuneração, e que, inclusive, esteve naquela reunião na residência oficial entre 1h30, cerca de 2 horas, e que na sequência foi levado até o Ministério da Defesa. Hoje, um pouco mais cedo, após essas revelações, eu tive a oportunidade de conversar com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele me confidenciou que, de fato, esse encontro aconteceu na residência oficial lá no Alvorada e que esse hacker foi encaminhado ao Ministério da Defesa e que, após esse encontro, o assunto se encerrou, acabou esse assunto. Jair Bolsonaro não voltou a se encontrar com esse hacker em momento algum. E o que eu ouvi do ex-presidente é que isso tudo é uma fantasia. Ele está fantasiando este depoimento. Ele ainda respondeu que num outro encontro, esse hacker disse que estava com a deputada Carla Zambelli e que naquele momento de uma negociação, quando se fala sobre essa escuta do ministro Alexandre de Moraes, ela usa um aparelho celular novo e liga novamente. Do outro lado estava o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que repassa ordens a esse hacker. Jair Bolsonaro revelou à Jovem Pan que esse tipo de contato via celular nunca aconteceu e que o único encontro foi exatamente lá na residência oficial no Alvorada e que durou cerca de 1h30, 2 horas exatamente. E que isso tudo é uma fantasia. Agora, já se fala de um outro lado, entre os advogados de Jair Bolsonaro, acionar a justiça em relação a essas revelações, essas informações que foram narradas hoje na parte da manhã na CPMI do 8 de janeiro. E diante disso, aguarda então o resultado final. Encerrar essa oitiva, aí sim os advogados vão responder de forma oficial o que vai acontecer a partir de agora. Se de fato esse convite veio de Jair Bolsonaro ou se era uma articulação da deputada Carla Zambelli. Diante de Bolsonaro, até aqui, isso tudo é uma fantasia, viu, Piotr? Muito obrigado, Bruno. Vale só mencionar que a situação do Walter Delgatti Neto,
o depoente da CPMI de hoje, lá em Brasília, dos atos do dia 8, ela também se complica por um outro aspecto. Ele tem usado de uma seletividade ali, para escolher a quem responder. E ele respondeu praticamente a todos os deputados e senadores parlamentares do governo, ou seja, governistas favoráveis ao governo, e tem evitado responder praticamente a todos também os parlamentares da oposição. Se o assunto é exatamente o mesmo e se ele está se propondo ali, obviamente, a esclarecer os fatos, por que o seletivismo? Mais que isso, tem um detalhe também nessa história toda. Ele está invocando o direito de permanecer calado como testemunha, o que chama a atenção. Testemunha não tem o direito de permanecer calado, segundo, obviamente, o entendimento que se tinha pacificado da legislação brasileira.